Vamos ver então o que o deputado Nicolas Ferreira, de Minas Gerais, um beijo Minas Gerais, grande estado, adoro Minas Gerais, falou sobre o fim da escala 6x1. Será que deu ruim? Vamos ver aqui, vamos ver. Pô, gente, vamos ver. Brincadeira, vamos falar, obviamente, sobre a jornada 6x1. Vamos lá. Antes de mais nada, muito engraçado, né? Esse ataque completamente coordenado de toda a internet, cobrando só eu. É que talvez, né? É isso, quem fala o que quer, ouve o que não quer, não é, Nick? Não é, Nick? A culpa é minha. Porque, assim, o projeto ele é tão bom que não tem consenso nem entre a esquerda. Nem todos os deputados do PT votaram. Só pra você ter ideia. Não vi eles cobrando absolutamente ninguém de esquerda. Por que será, hein? É que você não acompanha a rede social direito, né, Nick? Tá preocupado aí em ficar nessa rede que a galera fica te mamando, fica aí batendo palminha pra você, não sei o quê. Nem tá acompanhando o quanto a esquerda cobrou vários deputados que não assinaram a PEC num primeiro momento, como foi o caso da Benedita da Silva no PT, como foi o caso de de vários deputados do PT, né? Como foi o caso, por exemplo, vamos falar de esquerda, né? Da Tabata Amaral, né? Que também não assinou no primeiro momento. Então, precisa se atualizar um pouquinho melhor, né? Precisa se atualizar um pouquinho melhor, acompanhar a rede social, né? Porque eles querem criar uma narrativa, querer bater somente na direita. E é engraçado porque o PL, pelo que eu saiba, só teve um deputado que assinou, né? Ah, tá. Entendi. E acha que eu vou simplesmente ceder à pressão. Eu não vou. Nós vamos... Porque é isso, né? Nada como você ser né? um agente contra a classe trabalhadora e você firmar isso, né? Eu não vou ajudar a classe trabalhadora. Eu não vou defender a classe. Não vou. Tá bom, Nicolas, a gente já entendeu. A gente já entendeu que você é um agente da burguesia. A gente já entendeu. Vou falar a verdade sobre o projeto. Começando pelo bizarro. O projeto é terrivelmente elaborado. Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 36 horas semanais, com jornada de trabalho de 4 dias por semana. Você notou alguma coisa assim diferente aí? Não? Se você não notou nada de errado aí, você não tem direito de falar alguma coisa. Porque é uma conta básica, 8 vezes 4 é 32, não é 36. Alguma coisa. Porque é uma conta básica, 8 vezes 4 é 32, não é 36. Até nisso eles erraram. A pessoa que tá... Peraí. Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 36 horas semanais. Com jornada de trabalho de 4 dias por semana, facultada a compensação de horário e a redução de jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Porra, mano. Exatamente, é no máximo 8. Meu Deus. É isso, não pode passar de 36 horas. É verdade, né? O Nicolas nunca trabalhou de CLT. Vamos dar um desconto, né? Vamos dar um descontinho. Ele não sabe o que é viver na CLT, tadinho. Calma, gente, calma. Não é assim também, né? Não é assim. Peraí. Semanais, com jornada de trabalho de 4 dias por semana. Você notou alguma coisa assim diferente aí? Não? Se você não notou nada de errado aí, você não tem direito de falar alguma coisa. Porque é uma conta básica, 8 vezes 4 é 32, não é 36. Até nisso eles erraram. A pessoa que tá propondo aí... Até 36. Mas você vê? Porra, o Nicolas é a favor da redução pra 32 horas. Caralho, Nicolas, obrigado. Nicolas Ferreira, você é o bastião da defesa das 32 horas. Obrigado, velho. Sério, gente. Sério. E eu acho que aqui, ó... faltou o debate. Camarada Nicole. Esse projeto é a mesma que apresenta projetos brilhantes. Cotas para trans e travestis no ensino superior. E antes de mais nada, eu não vou... E ó, aqui importante e fundamental. É necessário que hajam cotas para pessoas trans e travestis no ensino superior. Absolutamente fundamental. Absolutamente necessário. Porque quando a gente olha para os dados de acesso da universidade e que garantem essa... e que podem garantir essa permanência nesse espaço, né, o acesso a esse espaço, ter esse tipo de cota, ter esse tipo de recorte
garante que haja um preenchimento mais democrático desses espaços. Né? Tendo em vista que muitas pessoas que são das populações transgênero são pessoas que são colocadas em muitas situações de vulnerabilidade social, de vulnerabilidade geral. Então tem que ter mesmo, né? Tem que ter. Tem contra a escala 6.1, até mesmo porque não tem nem 6.1, né? É um software do Windows. votação em aberto disso. A única coisa que eu fiz foi colocar alguns pontos, eu coloquei levar em consideração sobre o posicionamento do 6.1. E é isso daqui que eu acho que a gente tem que 6.1 de fazer. novo. E o que eu defendo, de fato, um debate. Ele botou a foto dele atrás? Ele botou a foto dele atrás pra falar sobre ele mesmo? Ô, Nicolás. Nicolás. Vamos procurar uma ajudinha? Vamos falar sobre esse narcisismo aí? Vamos deitar no divã? Vamos? Vamos aí. Um debate real, não simplesmente uma torcida. Porque seria muito fácil eu apresentar um projeto que aumenta o salário mínimo em 10 vezes, reduz a carga horária de 20 horas semanais e pronto. Perfeito. E aí quem for... Porra, mano, como que pode, né? Não é como se o processo de estudo sobre a redução da jornada de trabalho não fosse algo realizado dentro do Brasil, é uma pauta mobilizada por sindicatos há muito tempo, é uma parada que está sendo estudada e avaliada em outros países, em outros lugares. Isso foi postulado, criado, estudado com determinados objetivos e visando essas pesquisas e essas orientações. Nada foi tirado da cabeça de alguém, né? Diferentemente dessa proposta ignóbil do deputado, que é falar aumentar o salário em 10 vezes e reduzir para 20 horas. Nicolás, vamos que vamos, velho. É isso. É isso. Olha que coisa boa. Contra é contra o trabalhador e pronto. Não é assim que se discute coisas complexas como o trabalho. E sim, o fim da escala 6x1 para o Brasil é algo complexo, que tem que levar diversas questões e considerações, principalmente econômicas e também culturais. Porra, muito bom, né? Esse texto ChatGPT, bom pra caralho. O fim da escala 6x1 é algo realmente importante e precisa ser discutido em vários âmbitos, sobretudo pelas suas consequências políticas, econômicas e culturais. Parabéns, Nicolas! Você acabou de escrever um parágrafo de uma redação do Enem de alguém que acabou de descobrir que tem que fazer redação do Enem. Essa questão ela é muito importante e envolve problemas econômicos, culturais e políticos, né? Meter um lero-lero generator full. Ao longo do vídeo eu vou fazer algumas perguntas para você. E caso você não tenha a resposta, talvez seja porque eu esteja certo. E de fato o assunto é complexo e precisa de debate. Os políticos, por exemplo, eles definem o salário mínimo, o valor deles, correto? Errado. Basicamente eles definem o valor que está ali impresso no papel, mas não o valor dele. Que? Peraí. Você tá querendo me dizer, então, que não é o Congresso Nacional que define qual vai ser o salário mínimo? Não é uma política de Estado que define qual vai ser o salário mínimo? Então, eu posso definir o meu salário mínimo? É isso? Já chegou uma época que no Brasil o salário mínimo era de 4,6 milhões de cruzeiros. Basicamente as pessoas eram milionárias. Não. Ô, Nicolás, peraí, Nicolás, você tá de sacanagem, cara. Nicolás, eu sei que você tá, né, muito preocupado com o fim da escala 6x1, porque isso vai representar um golpe direto no faturamento, no negócio dos seus amigos, e principalmente no fato de que isso é uma pauta que mobiliza a classe trabalhadora num sentido mais organizativo. A gente sabe disso tudo. Mas você falar uma bosta dessa, você tá comparando uma moeda que não existe mais com a moeda atual e tá falando que a definição do valor do salário, do poder de compra, é algo que independe do Congresso Nacional. E que, portanto, foda-se. Ah, você tá de sacanagem, velho. Você só pode estar de brincadeira. Só pode ser brincadeira. Todo mundo era milionário. Não, legal. Legal. Com 4,6 milhões de cruzeiros, você comprava uma lata de atum. Simbolicamente. Porque o que o pessoal do PSOL tá querendo não é simplesmente o fim da escala 6x1. É a proibição da escala 5x2 e a imposição da escala 4x3. Basicamente, você trabalha 4 dias. Não, e é muito bom porque o Nicolas fala como, de uma maneira como se a escala 6x1
não fosse ela mesma um processo que é impositivo. Um processo que a gente fala, mas o trabalhador e o patrão têm a liberdade de negociar, podem negociar livremente entre eles, pipipi, papapá, pupupu. E todo mundo que trabalha de CLT sabe que não é assim. Sabe que nessas negociações, e sobretudo depois da aprovação da reforma trabalhista de 2017, em que o negociado prevalece sobre o legislado, o trabalhador nessa mesa de negociação não tem voz. Porque, afinal de contas, com um desemprego galopante, com a desvalorização da força de trabalho, as pessoas têm que se sacrificar e precisam vender sua força de trabalho cada vez mais barato para ter um trampo, para ter um emprego. Então, como se a escala 6x1 fosse um dado da natureza. Ela sempre existiu, sabe? E não, ela não faz parte de um conjunto impositivo, né? Mas aí o que o Nicolas está fazendo com isso? Está tentando passar a imagem de que esse projeto, de que essa pauta, ela é, por um lado, impositiva, então ela é malvada, ela é autoritária, né? Ela vai colocar os patrões na lenha e obrigar os patrões. E do outro lado, gente, a escala 6x1 sempre foi assim, por questões econômicas, sociais, culturais e políticas, que nós avaliaremos ao longo desta redação. Porra, maluco, tá de sacanagem? Tá de brincadeira? Tá de brincadeira? Você acha que a escala 6x1 não é impositiva? E acho que é importante, né, a gente entender, a escala 4x3, ela é uma política de caráter impositivo? Sim, ela é uma política de caráter impositivo. Assim como a escala 6x1 é uma política de caráter impositivo. Só que a diferença é que o caráter político da 6x1 é de uma política impositiva que é feita em favor das classes dominantes, que é feita em favor dos grandes grupos empresariais, que vão ter a faca e o queijo na mão para poder fazer o que bem entender com os trabalhadores. E os trabalhadores, numa movimentação, fazem uma outra proposta, se organizam, se mobilizam, para enfiar goela abaixo a 4x3. Mas e os empresários? E os setores produtivos? Gente, basta você olhar os dados em que a escala 6x1 está inserida nos setores econômicos. Então, um dos grandes setores que a escala 6x1 é utilizada é o setor varejista, né? O setor de venda, de comércio e tal. Em 2023, as 300 maiores empresas do setor varejista do Brasil tiveram um faturamento, eu vou contar para o Nicolas que ele não deve saber, mas tiveram um faturamento de 1,1 trilhões de reais. Trilhões de reais. Um aumento de 7,9% em relação a 2022. Agora eu pergunto para você. Pergunto para você, trabalhador do varejo, do comércio, que tá aí fudido na 6x1. Você teve um grande aumento do faturamento do seu salário? Você teve uma melhoria das suas condições de vida? Você está conseguindo consumir mais? Como que está seu custo de vida? Você está conseguindo se alimentar melhor? Bom, porque nessa lógica, né? Se aumenta o faturamento da empresa, então todo mundo ganha junto, certo? Certo? Não, né? Claro que não. Claro que não. Porque o que importa para o capitalista é que a sua mão de obra seja a mais desvalorizada possível. Por que a escala 6x1 é um perigo para os empresários, para os capitalistas, para os deputados comunícolas, para os grandes grupos de mídia como a Globo, que estão posicionando seu jornalismo contra essa escala? Porque a diminuição da jornada de trabalho sem redução salarial significa, na prática, uma valorização da força de trabalho. Na prática, significa isso. Ou seja, aquela empresa, aquele capitalista, aquele grupo que ganha, de alguma maneira, com essa super jornada, vai ter um faturamento menor, que ele vai precisar pagar mais para o trabalhador, e ele vai, portanto, ter uma diminuição da sua lucratividade. Por isso que a escala 6x1 é uma desgraça para essas pessoas. Porque ela representa um processo de avanço da classe trabalhadora em uma pauta que lhe diz respeito não só pela sua saúde, pela sua dignidade, pelo seu tempo de vida, pelo seu lazer, mas porque ela significa, na prática, um movimento de ação política da classe para a valorização da força de trabalho. E isso é muito perigoso, né? Porque significa que esses grandes grupos não vão mais faturar e lucrar tanto quanto eles estavam lucrando. Por isso que o Nicolas é contra. Por isso. Objetivamente é por isso.
Não é nenhum dado técnico, não tem nada. Porque você vê, ele fala, isso tem que ser debatido, isso tem que ser debatido, isso tem que ser debatido. Aí ele não traz nenhum debate, faz um cherry picking de uma parte da lei, pega ali um trechinho e fala, tá errado aqui, faz o cherry picking, fica jogando pânico moral em cima das pessoas e não debate porra nenhuma. Sabe por quê? Porque não tem nada pra debater. O Nicolas tá defendendo a continuidade da escala 6x1 porque ele se beneficia disso. Porque os amigos dele vão se beneficiar disso. De alguma maneira, direta ou indiretamente. E aí ele fica nessa pra tentar formar opinião, pra tentar formar a cabeça da galera no grande vazio e abstrato da sua argumentação. É isso, né? Ok, isso é o que eu encontrei na internet sobre. E aí ele fica nessa pra tentar formar opinião. Caralho, Siri? Você é a favor do fim da escala 6x1? 6 dividido por 1 é 6. Porra, tá, né? As máquinas vão dominar o mundo. A inteligência artificial. 6 dividido por 1 é 1. Perfeito, né? Perfeito. E descansa 3. Tomam cuidado com essas medidas populistas, porque daqui a pouco você está fazendo escala 0 por 0. Trabalhando 0 dias e ganhando também R$0. E daí vamos pensar de forma fria, sem torcida, A ou B. Sem torcida, A ou B. Disse Nicolas, momentos antes de torcer pra alguém. Como é que ficam os casos, por exemplo, dos supermercados, restaurantes e hospitais que tem que funcionar 24 horas? Ué, foda-se o dono do restaurante, meu parceiro. Foda-se o dono do mercado. Foda-se. Pergunta pra... Porque saiu uma matéria na Folha. Presidente da Associação de Restaurantes disse que o fim da escala 6x1 pode ser muito maléfico para os negócios. Pergunta pros garçons o que eles acham. Pergunta. Pergunta pra galera que trabalha na cozinha o que eles acham, né? Aqui, gente, fica claro e evidente a questão política em curso, né? Fora o fato de que, como eu já havia falado, setores varejistas, do comércio... Mano, só o Carrefour, só o grupo Carrefour, no ano de 2023, só o Carrefour faturou 115 bilhões de reais. Só o Carrefour. Só o Carrefour. Só. Sabe? Pelo amor de Deus. Melhor... Nicolas, melhora um pouquinho a argumentação. Vai dar uma pesquisada, pô. Não custa nada. Não custa nada. Senão você fica aqui na live parecendo um idiota. Você fica aqui na live parecendo alguém que nem tchá nem tchum. Não se deu ao trabalho de fazer uma pesquisa decente pra defender esse ponto de vista merda. Entendeu? Porra. Melhore. A escala, por exemplo, 4x3, basicamente, ou eles demitem funcionários ou eles aumentam os funcionários. O aumento dos funcionários gera despesa para a empresa, ou seja, ele vai ter que pagar mais. Ele vai ter um custo muito maior. E ele vai tirar isso de onde? Aqui, ó. Vai tirar de onde, ó? Daqui, ó. Vai tirar do bolso. Vai tirar do próprio bolso. Porque é um absurdo que o Carrefour fature 115 bilhões de reais em um ano e não dê continuidade a processos trabalhistas, e não dê continuidade ao mínimo garantido para os seus trabalhadores. Para vários casos que a gente viu de violências cometidas por funcionários do mercado e que não aconteceu nada. E que não rolou nada. Isso aí tá barato. Tá barato. Pode ficar tranquilo que o dono do Carrefour vai continuar bem de vida, viu? O dono do Carrefour, os acionistas do Carrefour estão, ó, suave, tranquilo no mamilo. Tranquilo, tá todo mundo suave, tá? Ai, vai ter mais custo? Vai ter. Sim, vai. E uma outra coisa importante aqui, antes que eu esqueça, vamos lá. Tem um outro ponto que muita gente tem se posicionado contra o fim da escala 6x1, dizendo que o fim da escala 6x1 vai prejudicar pequenos negócios, né? E eu queria trazer aqui duas informações que são importantes. A primeira delas é que, dos CNPJs registrados no Brasil, hoje, 75% deles são MEIs, microempreendedores individuais, em que esse CNPJ vai ter, geralmente, um funcionário, que é o próprio abridor daquela MEI, né? Então, isso já quebra bastante, porque revela que esses pequenos negócios, né, que tem esses grandes números de CNPJ, a grande maioria deles é composto por trabalhadores que estão precarizados.
Precarizados. Esse dado saiu no último relatório de conjuntura do IPEA, que foi publicado em outubro. Bom? E o segundo fator. Muita gente falando, mas isso vai quebrar pequenos negócios, né, etc, etc. Como que os pequenos negócios vão sobreviver? A questão é que a gente primeiro precisa garantir a dignidade para os trabalhadores. A dignidade é uma questão de vida. É uma questão de vida. Entendeu? É uma questão de que garanta o mínimo. Que garanta o mínimo de condições para que você possa viver. Os pequenos negócios deveriam ter outros programas que garantiriam a sua existência. Programa de crédito, de incentivo fiscal, de empréstimos mais baratos, né? Mas não tem. Não tem por quê? Porque boa parte dos financiamentos e boa parte desses programas de incentivo de crédito estão voltados já para o desenvolvimento de grandes grupos empresariais. Grandes grupos empresariais que vão, com isso, aumentar sua lucratividade, aumentar seu grau de operação e vão engolir os pequenos negócios. Porque é isso que acontece. O mercadinho da esquina vai sendo fechado porque abre uma Oxo, um mercadinho Pão de Açúcar aqui do lado, e aí o cara se quebra. Aí você vai falar que o grande custo dele está na contratação de um funcionário e não no fato de que a ordem da economia política, de como esses financiamentos são realizados, de como esses empréstimos são gerados, de como essa economia está organizada não é o problema? Gente, é o monopólio. É o monopólio. Basta você ver. Abriu loja Oxo na sua região, os mercadinhos locais vão fechando. Porque não tem como competir. Porque não conseguem operar, muitas vezes, no prejuízo, como esses mercadinhos operam. Não conseguem operar sem política de crédito e de incentivo para competir com uma gigante da indústria. O problema não é a escala, o problema não é a contratação. O problema é que nesse modelo de ação capitalista monopolista, que vai engolindo tudo ao seu redor, os pequenos vão sendo engolidos juntos. Aí vão sendo comprados, vão ser fechados, e aí é a precarização da vida e do trabalho que acompanha todo esse processo, né? Então, muito cuidado com esse tipo de notícia, com esse tipo de ideia, porque isso é um falso debate, tá? Isso é um falso debate. Isso não está em jogo aqui. Não está. E o objetivo de gente como o Nicolas, e de gente também que, enfim, tá ligada à continuidade da escala 6x1, é de convencer o lojista e o comerciante, o pequeno comerciante, de que ele está econômica e politicamente mais próximo do Carrefour do que da condição de proletarização, do que da condição de precarização do trabalho. Aí eu pergunto, né? O dono do mercadinho tá mais perto de virar um herdeiro do Abílio Diniz, né, que também foi de Camiseta de Saudades, ele tá mais próximo de virar um herdeiro dos Diniz? Ou ele tá mais próximo de fechar o mercadinho e ter que fazer um Uber? E precisar trabalhar num trampo 6x1? Ele tá mais perto de onde? Responde aqui, só pra eu ter uma ideia, tá? Por favor. E sabe quem vai pagar essa conta? Exatamente, você. Ou seja, a discussão é só se vai aumentar o desemprego ou a informalidade, porque destruir o sustento do pobre, não tenho dúvidas. Todas essas medidas irresponsáveis... Sustento do pobre, né? Tipo, é isso. A gente tem aqui uma condição de trabalho de merda, aceitem isso aí porque é o que tem pra hoje. Geram inflação. E inflação gera aumento de tudo. A notícia de agora, preço de alimentos já sobe mais do que o dobro da inflação esse ano. Ou seja, esses efeitos aqui atacam a todos, mas principalmente... Tá escrito aqui, ó. Em janeiro e fevereiro, o custo da comida em casa subiu 2,95% contra 1,25% do IPCA. El Ninho afetou a colheita. Cara, o cara falar que é só essa dinâmica que vai gerar um aumento desses preços e que vai fazer com que isso quebre a economia é de uma levianidade. É de um esvaziamento do debate descarado. Descarado. E quanto que tem esse aumento, né? O Nicolas tá falando aí de inflação, quantos por cento a gente tá falando, né? Do quanto que esse aumento vai ser gerado? E ainda assim, pensando no lado capitalista, vamos falar assim de, né? A gente nem deveria estar falando que vai aumentar a produtividade, que vai aumentar a circulação, etc, etc. A gente nem deveria, não é isso que tá em jogo, não é isso que tá em pauta. Mas vamos colocar isso em pauta, né? Para fazer um exercício imaginativo, né? Um exercício de ação. Com o processo de redução da jornada de trabalho, a gente tem dados que vêm
de outros lugares, de outras empresas, que falam sobre o aumento da produtividade, falam sobre, portanto, o aumento da circulação da atividade econômica. Isso faz com que a própria economia tenha um novo push, sabe? Que a economia tenha uma nova tração. Tá ligado? E aí isso gera outras formas de poder de compra, e vai gerar outros tipos de ganho. Tá ligado? E é claro, não é só o processo também de redução da jornada de trabalho, mas é de pressionar para políticas de valorização do salário mínimo. Para pressionar para uma reforma tributária que seja benéfica para o trabalhador. E não essa reforma tributária que a gente está vendo aí agora, né? Que é a taxação de grandes fortunas, que é a taxação de rendimento de capital, que é a taxação disso, daquilo outro, que afeta os grandes capitalistas, não está sendo tocada, né? Então, não são processos separados, né, Nicolas? Devia saber disso. Principalmente as pessoas mais humildes. E o que vai acontecer quando essas consequências virem? Porque elas virão. Uma coisa eu tenho certeza, não vai ser culpa da esquerda. Pode ter certeza. Porque na época da pandemia fez isso aqui, ó. Faça sua parte, fique em casa, economia a gente vê depois. Porque depois desse sloganzinho bonito que preencheu o coração de todo mundo, esse aqui foi o resultado da pandemia. Porra, mas a questão é essa, Nicolas. As pessoas nem ficaram em casa. Foi um reduto muito específico de pessoas que ficaram em casa. E que tinham condições para isso. Durante a pandemia, tinha um monte de trabalhador pegando o trem lotado. O trabalhador que morria aos montes, porque continuava trabalhando, porque não tinha outra escolha. Muito cinismo da sua parte, Nicolas, muito cinismo. E muito cinismo da sua parte também, porque isso é um desrespeito com todas as pessoas que estavam trabalhando na pandemia, muitas delas que sacrificaram suas vidas para que a economia pudesse continuar. E aí a questão que fica é a seguinte, Nicolas, nesse movimento que a economia pode continuar, que a gente viu o aumento do preço das coisas e tal, o que o teu presidente fez naquela época para poder alterar esse cenário? Teve algum grande pacote de investimento? Porque lembra, pro Paulo Guedes e pro Bolsonaro, o auxílio emergencial deveria ser de R$200. Vocês lembram disso? Deveria ser de R$200. R$200. Quem fez com que fosse 600 não foi você e o teu presidente. Foi o Congresso Nacional. Essa instituição da democracia burguesa. Essa instituição que a gente sabe o tamanho dos problemas, das contradições. Entendeu? Um pouco mais honesto aqui, um pouco mais honesto. O mercado subiu 31%, conta de luz 33% e gasolina 44%. E depois, o que aconteceu? A culpa foi de quem? Do Bolsonaro. E aí, se depois de aprovado o fim da escala 6x1, colocado 4x3, sem nenhum tipo de responsabilidade, errando conta matemática no projeto, não tendo a mínima ideia das consequências econômicas, tudo isso que eu falei aqui ia acontecer. Desemprego, inflação. E aí, a culpa é de quem? É muito bom que a futurologia do Nicolas tá afiada, né? Tá afiadíssima. Mas eu acho muito interessante ver como ele tá, né, engajado nessa pauta. Ouviu, trabalhador? Ele quer que a escala 6x1 continue. Viu? Ele diz que quer que a escala 6x1 continue e fica falando, tem que debater, tem que trazer os pontos, tem que trazer os pontos. Ele trouxe alguma coisa até agora? Ele trouxe algum ponto relevante para esse debate até agora? Que não seja a simplificação máxima de tudo? Aí eles inventam, meu amigo, a culpa é minha. A culpa é Nicolas que botou a peruca. A culpa é da peruca. Aí depois que você escolheu... Você sabe que não, né, Nicolas? Você sabe que não, né? Você sabe que não. Não precisa pagar essa vergonha, sabe? Não precisa se martirizar tanto, sabe? Tudo bem, a gente entende a sua questão pessoal consigo mesmo, né? Esse narcisismo, mas calma. Um alvo é só criar narrativa. Para isso, umas pitadas de manchetes compradas, efeito peruca. Fome e desemprego se alastra no país. Que porra de matéria é essa, velho? Que matéria é essa que ele tá usando como argumento? Nicolas, é sobre você ou é sobre a escala 6x1? Fala aí pra gente. É sobre você ou a escala 6x1? Não, vai usar... Perfeito. Vai usar a Choquei. Vai usar a Choquei como fonte crítica de argumento. Perfeito. Uma gotinha de páginas de fofoca pra poder te queimar. Urgente, peruca de Nicolas destrói famílias e economia no Brasil. Qual a sua opinião? E por fim, uma colher Ai, tadinho. de tiktokers que não sabem de nada te detonando.
sobre o Nicolas Ferreira e a peruca destruidora. Voilá, pronto, você tem uma narrativa criada. E eu preciso relembrar isso aqui pra... Mas a narrativa, ele não tem narrativa, viu, gente? O Nicolas Ferreira, ele não tá produzindo nenhuma narrativa, não. Ele é idôneo, ele é técnico, ele está fazendo um debate puramente matemático. Que até agora não envolveu nenhuma matemática, nem nenhum dado da economia política, nada, né? Nada. Sabe o que poderia ajudar muito, né? Esse é um outro argumento. Eu não sei se ele vai falar da produtividade, vamos ver. Porque o Partido dos Trabalhadores, a esquerda que ama o trabalhador, simplesmente se lixou pra você, trabalhador, durante a pandemia. Vocês não vão multar, né? Sim, é uma alta inflação. Pelo amor de Deus, não faz isso comigo, a gente vai fechar aqui. Não faz E a questão é essa, tipo, quando a gente olha pra forma de como esse grande grupo hegemônico da esquerda, né, que é capitaneado pelo campo democrático popular, né, por essa ideia da social-democracia, a gente viu que não houve nem um acompanhamento necessário, combativo contra o que estava acontecendo, né? A gente lembra que tiveram os atos em 2021 contra o Bolsonaro, vacina no braço, comida no prato, que foi tocado por outras frentes que muitos desses participantes do governo, né, dessa hegemonia de esquerda, não estavam inseridos. Não estavam inseridos. Mas a pergunta que eu te faço, Nicolas, é a seguinte: não deveria o governo federal ter criado um programa de incentivo fiscal, de incentivo econômico, para garantir que essas pessoas pudessem ficar em casa sem trabalhar? Mas não. Subsidiado pelo discurso fiscalista, subsidiado pelo discurso de corte de gastos, de enxugamento da máquina pública, etc, 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 não teve programa nenhum nesse sentido. Nenhum. Não teve programa nenhum que garantiu isso. Nenhum. Por quê? Porque estava apoiado pelo discurso da Faria Lima, pelo discurso da hegemonia econômica, que vira e fala: Gustavo, esse vídeo da menina que ele citou é falso. A Carol mostrou ontem. É um vídeo falso? Porra. O cara não tem nem vergonha na cara, né? Porra, não tem nem vergonha. isso, por favor, moça. A senhora é mãe de família. Pelo amor de Deus. Não, corte. Tudo que eu tinha, eu coloquei aqui. Pelo amor de Deus, o que é isso? Ou seja, na hora de enfrentar as consequências mirabolantes da esquerda, não é... Consequência mirabolante da esquerda. O Bolsonaro tava no poder na pandemia. Porra, você botou urânio na chupeta? Cacete! Porra, que cinismo, velho. Pelo amor de É o Deus. Lula, o deputado que vai enfrentar. É você. E eu não tô defendendo trabalhador, não é de agora, não. E nem com um discursozinho pra poder ganhar voto, não. Inclusive, vários vereadores que são a favor do lockdown estão se arriscando para vir trabalhar aqui na Câmara. Mas o trabalhador não pode se arriscar para levar o pão para dentro de casa. Porra, o cara é muito cínico mesmo, né? Você vai de trem? Você ia de trem pra Assembleia, Nicolas? Você ia de trem ou você ia de carro? Quanto tempo você ficava no transporte pra chegar até a Assembleia? Só pra eu saber. Quanto tempo? Hein? Quanto tempo? Muito fácil ter o salário em dia, certinho, e impedindo o trabalhador de trabalhar. Só que aí a questão é essa. Olha só onde que tá a safadeza do discurso. Presta atenção onde é que tá essa safadeza. Em um cenário de profunda precarização do trabalho, diminuição dos ganhos dos trabalhadores, desvalorização do salário mínimo, etc, etc, etc. Ele fala isso porque imediatamente o trabalhador brasileiro, ele precisa fazer isso. Ele precisa fazer o corre, ele precisa sair de casa para ir trabalhar, né? Então, ele fica parecendo que ele está defendendo o trabalhador, né? Fica parecendo. Porque, na verdade, a única coisa que ele está defendendo é a continuidade da rodagem da roda. Da rodagem da engrenagem. Só isso. Só isso. Por quê? Ele não vai falar sobre como deveria ser necessário um programa de auxílio econômico e de, por exemplo, taxar os caras que ficaram bilionários na pandemia para garantir que os trabalhadores tivessem seu sustento. O Nicolas não está preocupado com o trabalhador. Ele não está preocupado com o trabalhador. Isso é mentira. Ele está preocupado com o fato de que essa produção vai continuar acontecendo. E ao não abordar essa questão sobre como deveria se taxar rendimento de capital, banco... Nicolas, se você é tão favorável ao trabalhador assim, por que você não defende uma proposta de aumentar o imposto sobre território rural que o agronegócio paga uma miséria? Por que você não propõe isso? Por que você não propõe realizar uma política de taxação de rendimentos de fundos de investimento de capital?
Por que você não propõe isso, né? Porque aí ele fica nesse discurso, fica nesse vai e vem ideológico, fica meio nessa, para poder fazer parecer que ele defende o trabalhador. Quando na prática, se ele defende que o trabalhador vá trabalhar em condições insalubres, em que o trabalhador vai arriscar sua própria vida, ele não é defensor do trabalhador, né, gente? Ele é defensor do capital. Ele não é defensor do trabalhador. Nicolas Ferreira não é defensor do trabalhador. Ele é defensor do capital. Só. Ele é defensor dos seus correligionários, dos seus amigos, né? Dos seus parças. Inclusive, eu lanço aqui uma campanha. Político que é a favor de lockdown, adote um desempregado e pague as contas dele. Obrigado, presidente. O que é a favor, né? Você não. Aí você já se tira nessa porque fala, ó, se vira aí, porra. Essa época escancarou pra todo mundo o tanto que eles estão se lixando pra você. Não, e o bom também é, de novo, é a segurança, né? Lancei a melhor campanha do Brasil. E agora eles são os únicos preocupados com os trabalhadores? Entenda, a esquerda faz de tudo pro voto. Tudo. E amam vender um discurso fácil. Para de comprar isso. Você não faz isso, né? Não, o Nicolas é idôneo. Pô, não faz nada por voto. Nada por voto. Nada, nada, nada. Ele, assim, é preocupado com... É um homem público, né? É quase um democrata ateniense, né? Porra, Nicolas Ferreira ou Platão, né? Ah, pelo amor de Deus. O Brasil vai pra frente. Mas é isso que eles fazem, gente. Eles ficam montando essas narrativas e falando esse tipo de coisa porque é exatamente isso que eles fazem. Exatamente isso que eles fazem. Exatamente isso. A liberação ali do auxílio emergencial na véspera da eleição de 2022 não foi preocupado com voto não, né? Não foi realizado pela tua bancada de aliados não, né, Nicolas? Não foi. Não foi não, né? Não foi. Vai por mim. Mas vamos continuar. Será que esse pessoal realmente está preocupado com o dinheiro público, que é o seu dinheiro? Vamos ver. 1,5 milhão tá quase de fundo, que é o seu dinheiro, basicamente sendo usado para poder financiar a campanha política. Dalber Braga aí também, ó, que fez desafio para os bolsonaristas, dá só uma olhada também. Quase também 1,5 milhão também, ó, do PSOL, Partido Socialismo e Liberdade. Mano, mas isso é pro partido inteiro. Olha aqui. Dá só uma olhada também. Quase também 1,5 milhão também. É um partido que tem 17 deputados, que tem uma galera. O que o Nicolas não vai falar é que mais uma informação, né? Vamos ver quanto que o PL pegou de fundo eleitoral. Vamos descobrir. PL e PT lideram o ranking do fundão eleitoral. Somados, PL, PT e União Brasil representam mais de 40% do valor total de quase 5 bilhões em recursos destinados às campanhas eleitorais desse ano. O PL de Bolsonaro, que também é o PL do Nicolas, aparece na liderança do ranking, com 886 milhões para distribuir entre seus candidatos no pleito de outubro. E é proporcional, né? Maior número de deputados, tal, vai acabar ganhando mais dinheiro. A não ser que o Nicolas fale que o veículo de comunicação Infomoney é governado pela esquerda, né? Ó, do PSOL, Partido Socialismo e Liberdade. Gasto seu dinheiro da forma que eu quero. E essa galerinha que fala que a gente não trabalha, etc. Muito cínico, fazendo velho. um rápido comparativo aqui entre o Glauber, que apresentou 120 propostas e 0 relatadas, eu tenho 205 e 2 relatadas. Ou seja, eles amam... Ou seja, você propõe qualquer merda, né? Vai produzindo um monte de coisa, só pra falar que é produtivo, só pra falar que tá na ativa, e já era, usa isso como critério. Muito bom. Os números, falar de projetos, etc e tal... Tá aí os números. Eu, inclusive, tenho 30 projetos de leis apresentados, que eu vou postar no meu Instagram agora, pode ir lá ver. E não tenho nenhuma falta em plenário. 0. Ou seja, aqui... Ou seja, você faz o mínimo, parabéns. É um ponto interessante. Eu tenho visto muita gente indignada com o Estado, mas muitas vezes não sabe se expressar. E basicamente quer colocar no bolo todo mundo. Imagina se eu falasse que todo policial militar não trabalha, ou que todo advogado é arrogante, ou que todo jogador de futebol é metido. Com a diferença de que isso de fato acontece na política, né? De fato, tem um monte de gente ali que é sanguessuga pra caralho, que é só parasita, que não faz porra nenhuma pelas pessoas. Nada. Não faz nada. Vive ali do curral eleitoral. E essa parte é verdade, né? É verdade? Não seria verdade. Ou seja, da mesma forma como eu também fiquei indignado que o gasto público é absurdo, com coisas mirabolantes, você precisa entender que nem todo político é como eles. É inacreditável o cinismo. É inacreditável.
É inacreditável. É inacreditável. E é isso, né? Isso que é importante a gente perceber. Essas narrativas e articulações que eles montam é exatamente o que eles fazem. É exatamente o que eles fazem. E aí eles pontuam outras pessoas pra fazer, porque aí eles não fazem. Entende? Você aponta e acusa o seu adversário pra você meio que dar a ideia de que se você tá apontando e acusando ele de alguma coisa, significa automaticamente que você não está fazendo. Não é legal? Não é legal? Não é bacana? Né? Não é bacana ser canalha desse jeito? Olha que maravilha. D'amore un oiseau